Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Humanizei Cast. Hoje, nesse 9º episódio, estou entrevistando a Verônica Tonsik. Verônica, ela é cientista social, mestre em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e também tem uma formação em liderança pela Universidade de Colômbia. É legal destacar que a Verônica ela tem mais de 20 anos de experiência profissional, inclusive trabalhando em cargos de liderança. É muito legal destacar que a Verônica também já trabalhou em instituições de referência, como a ONU Habitat e o Museu Nacional. Nesse episódio de hoje, a Verônica nos conta sobre sua trajetória, que inclusive é uma trajetória muito interessante por ser filha de imigrantes. E essa característica dela, desde cedo, despertou um olhar atento para a biografia das pessoas. Inclusive, a biografia é um dos assuntos muito discutidos nesse episódio. Mas para além da biografia, a gente discute nesse episódio questões sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre a clínica em ciências sociais, que foi um assunto que me surpreendeu, estava fora do roteiro, mas surgiu na conversa e eu achei muito interessante, bem como algo que ela fala bastante em suas perspectivas pessoais e profissionais, que é repensar, melhor, reelaborar o que é o pensar, o sentir e o agir na vida de cada um. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a conversa com a Verônica hoje deixou bastante evidente que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer carreira em humanidades de forma geral. E sem mais delongas, já quero começar esse episódio, que como sempre está muito bom. Perguntas, dúvidas, sugestões e elogios, por favor, mandem e-mail no humanizei.cast@gmail.com. Eu adorei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Humanizei Cast. Verônica, por favor, a palavra está com você. Se apresente. Olá, Caio. Olá, os que estão nos ouvindo. Quero iniciar parabenizando pela iniciativa de criar um podcast voltado para o mercado de trabalho e humanidades. Acho muito importante a gente ampliar cada vez mais esse debate. Também agradeço demais pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Acho interessante, Caio, começar falando da minha história, né, porque cada vez mais eu entendo a importância da gente enxergar toda a biografia para contextualizar a jornada de cada um. Inclusive é algo que eu venho estudando, né, a biografia. E antes de detalhar mais, eu já queria começar trazendo que eu falo de um lugar de privilégio por ser uma mulher branca nascida na cidade do Rio de Janeiro. Acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, empregabilidade, a gente sabe o quanto que impactam as questões de gênero, cor, raça e classe. E eu trago até mesmo outras questões, como moradia, né, o quanto que você mora longe e precisa se deslocar, e até mesmo uma coisa que é mais recente na minha vida, que é a rede de apoio, no caso, por exemplo, das mulheres que são mães, né. Então, o que que eu trago aqui, vai ser a minha experiência, mas eu entendo que a gente sempre precisa observar o quanto que essas variáveis impactam e podem ser desdobradas, tornando a jornada mais ou menos pesada, né. Então, entrando mais, assim, na minha biografia, eu trago o fato de ser filha de imigrantes argentinos, que se naturalizaram brasileiros, justamente porque eles queriam ter o direito ao voto. Então a motivação deles, eles vieram morar no Brasil e eles queriam votar, queriam participar, né, dessa vida e do de conseguir, ter esse direito ao voto. Então eu nasci e fui criada aqui no Brasil, especificamente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e meus pais foram fundadores da associação de moradores. Eu queria trazer um pouco já a minha biografia fazendo elo com as ciências sociais, né. Então, desde pequena, eu fui criada num ambiente que me fez enxergar a importância do coletivo, dos movimentos sociais e também entender o que que emerge quando você convive com culturas diferentes.
seja porque em casa o idioma era espanhol, né, ou como a gente brinca, portunhol, seja porque justamente como eu morava na zona oeste, enxergava também as diferenças com a zona sul, né. A zona sul do Rio de Janeiro onde você tem a classe, né, classe alta, enfim. Então, eu costumo falar que aí já nasceu o meu olhar de cientista social. A questão do pertencimento, quando você é filha de imigrantes, também sempre é algo é visto. Então, como descendentes de imigrantes, onde que a gente considera que a gente finca a raiz, né? É algo que eu e meus irmãos, a gente volta e meia troca. E o que que nos faz sentir pertencentes a um determinado grupo. Então essas eram questões que eu já pensava desde criança. Eu trago também um outro fato biográfico que durante um tempinho na minha infância, a gente teve que trazer o meu avô da Argentina para cá, para o Brasil. Ele estava com Alzheimer, então ele precisava ser cuidado, e a convivência com ele também despertou a lente da cientista social, uma coisa que eu falei até na minha defesa de mestrado, que foi sobre envelhecimento, porque o meu avô, no processo dele, sempre questionava e mostrava que as coisas não necessariamente eram naturais. Então, até por conta da questão da memória dele, né, ele trazia: "Mas por que que eu não posso isso? Por que que, isso funciona de uma determinada forma?". Essas perguntas eram recorrentes e elas me deram uma lição de vida, no sentido de sempre ampliar a lente da compreensão das coisas. Toda vez que meu avô perguntava: "Mas por que que isso funciona assim?", eu também pensava: "Mas por que que isso também funciona assim?", né. Também trago da minha família uma questão de sobrevivência muito forte, então antes dos meus pais, os meus avós migraram por conta da guerra, né, os meus avós não eram argentinos, então eles já é uma história de imigração que se repete, né, meus avós foram para a Argentina, meus pais saíram da Argentina e vieram para o Brasil. E quando os meus pais vieram morar no Brasil, eles não tinham ninguém aqui, não conheciam ninguém, zero rede de apoio, então, desde muito nova, eu também entendi o valor da independência. E como esse era um valor, meus pais sempre falaram da importância dos estudos e do trabalho. Então, estudar e trabalhar era uma coisa que desde pequena eu entendi que tinha que fazer e pronto, né, para sobreviver e para ser independente. Falando especificamente da escolha da profissão das ciências sociais, eu tive o privilégio de ter pais que sempre respeitaram minhas escolhas, Caio, assim, isso foi muito importante. Então, quando eu estava no momento de decidir a faculdade que eu ia cursar, fiquei muito na dúvida, porque muita coisa me interessava e era engraçado porque, assim, todo dia acho que eu mudava de opinião, sabe. Eu já pensei em fazer química, chegou meteorologia, assim, eram umas coisas que eu falava: "Gente", e aí depois eu entendi que na verdade me interessava o ser humano. E a partir dessa constatação, né, de gostar do ser humano, me interessar, eu comecei a ler mais sobre as profissões, eu comprei o guia, na época, um guia que tinha na banca de jornal para ler sobre as profissões, comecei a trocar com as pessoas mais velhas, e era assim, eu ficava na dúvida, por exemplo, de comunicação social, que foi um fato real. E aí eu conseguia, falava: "Olha, eu estou na dúvida de comunicação social. Ah, eu conheço uma pessoa da comunicação, quer conversar com ela?". Então eu ia e conversava. E a mesma coisa com direito e psicologia, eu conversei com profissionais. E aí durante uma conversa com meu pai, eu falei: "Pai, eu queria trabalhar tentando entender as motivações das pessoas e o que que faz as pessoas escolherem um produto ou outro, ou tomarem uma decisão ou outra". E aí eu trago uma história que eu preciso trazer, se eu estou falando de escolha das ciências sociais, que foi das sincronicidades dessa vida. Logo depois dessa conversa, o meu pai ouviu na rádio uma entrevista com uma diretora de uma empresa multinacional de pesquisa de opinião. E ele me passou o nome dela, a gente está falando aí, né, gente, de 2 décadas atrás, não era essa facilidade de Google, mas assim, ele me passou o nome dela. A gente fez uma busca, a gente conseguiu o contato dela, conseguiu o telefone, a gen agendamos uma conversa, eu tinha 16 anos, e foi muito legal, porque recentemente eu procurei o nome dela, eu queria agradecer e eu não consegui achá-la, curioso, né, porque justo agora que a gente tem eu achei o nome dela, mas eu não achei os contatos para agradecer. Mas, porque talvez ela não faça ideia do que representou para uma jovem de 16 anos ser recebida por uma diretora de uma multinacional com toda a humildade. Eu fui até essa empresa,
Ela me ouviu, explicou como era trabalhar com pesquisa, e eu saí com a certeza de que eu faria ou psicologia ou ciências sociais. E E aí ela falou sobre ciências sociais nessa ela conversa? Ela era falou. cientista? Ela era psicóloga e mas à medida que eu ia conversando sobre as motivações, ela falou: "Olha, eu acho que para você seria interessante psicologia ou ciências sociais". Ela já tinha muito contato com antropólogos que trabalhavam com pesquisa de opinião, e foi ela que trouxe para mim esse universo. E na época que eu fiquei em dúvida entre psicologia e ciências sociais, eu escolhia basicamente, agora eu vou falar, porque para mim eram 3 formações em uma, então quando eu fui ver a grade, né, das disciplinas, eu vi que era antropologia, sociologia e ciência política, e eu achei incrível. Falei: "Bom, então eu vou ter 3 formações em uma", e escolhi ciências sociais. Assim, eu ingressei na faculdade e depois fiz o mestrado em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e, curiosamente, também das sincronicidades dessa vida, este ano, 2023, as ciências sociais a gente completa 20 anos de relacionamento desde o nosso primeiro encontro, assim, então esse podcast está vindo em excelente hora, Como um presente. como um presente. Obrigada, viu. Legal. E Verônica, e agora deixa eu já te perguntar, já avançando aí no nosso roteiro, me fala um pouco sobre sua carreira, né? Como que você fez a ponte aí da sua formação para o mercado de trabalho? Como que você foi agregando as experiências profissionais e com o que você trabalha hoje? No meu primeiro período de faculdade, eu tive um professor de antropologia que divulgou o processo seletivo para uma vaga de estágio. E aí eu participei desse processo e fui aprovada. Imagina, no primeiro período eu contei muito com a ajuda da minha irmã, que era mais velha, nem sabia montar currículo, e ela é bem mais velha, então ela já estava formada, ela falou: "Não, eu te ajudo a montar um currículo". E aí o que que eu acho que contou, né, primeiro que a vaga de estágio realmente era uma oportunidade para os alunos, né, esse professor tinha consciência que era uma pessoa que também não tinha uma bagagem, né, de experiência de mercado de trabalho. Mas contou muito, e eu acho que isso para mim foi muito marcante, que como eu era aluna dele, ele também me via em sala de aula, e aí eu sempre fui uma boa aluna, de fato, assim, eu era organizada, pontual, dedicada, interessada nos debates, e aí como eu sempre né, como eu falei, na minha biografia eu foquei na independência, e o quanto que eu deveria trabalhar, né, e ganhar meu próprio dinheiro, quando ele divulgou a vaga, eu já me interessei. Então eu já me candidatei, pra mim foi muito importante isso, porque já foi fazer um elo da teoria com a prática, né, e desde essa primeira experiência como estagiária, eu nunca parei de trabalhar com as ciências sociais. Então a gente está falando aí desses 20 anos, né, que eu considero o estágio no primeiro período, é por isso que coincide também a minha formação com essa experiência, de atuar mesmo nas ciências sociais, e nesses 20 anos eu já trabalhei com pesquisas qualitativas e quantitativas, sobre temas variados, então pobreza, gênero, envelhecimento, polícias também aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei com diagnósticos de cultura organizacional para empresas de grande porte, eventos acadêmicos, trabalho de campo, etnografia, projetos sociais, mobilização comunitária, diagnóstico territorial, revisão de livros, elaboração de documentos, formação de lideranças. Então a minha formação, eu entendo que ela foi muito fundamental em todos esses trabalhos, sabe. Eu acho que fica uma primeira dica, porque algumas vezes quando a gente está na faculdade, algumas matérias elas podem parecer um tanto abstratas ou muito teóricas, mas eu acho muito importante a gente valorizar todas as matérias, porque até aquelas que talvez não sejam tão tranquilas, como métodos quantitativos e estatística, você não sabe quando você vai precisar desse conhecimento. Então, assim, mergulhar em todas as matérias para aqueles que estão nos ouvindo, né, e que ainda estão na faculdade, fica realmente essa dica. Eh, e aí essa primeira experiência de conseguir um estágio, com um professor que era meu professor de primeiro período, também me ensinou que eu deveria manter sempre um contato muito bom com professores e as pessoas mais experientes. Então também outra dica seria: mantenham sempre esse contato, esse respeito. Eu sempre entendi que a minha orientadora depois, os meus gestores, que eles podiam me ensinar, então
além do conhecimento relacionado ao conteúdo mesmo, teve essa questão do relacional que eu considero muito importante para minha trajetória e que eu também acho que seria uma dica boa, sabe. Nessa sua, esse seu adquirir de experiência, né, eu vi pelo seu LinkedIn que você tem uma trajetória bastante grande, né, extensa, já aí de 20 anos de experiência, né. E atualmente você está trabalhando com o quê? Então, atualmente, eu trabalho numa instituição privada que tem atuação em todo o país, né, então a gente fala que a nossa organização está em todos os estados, e essa instituição trabalha com projetos de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Então, a gente desenvolve projetos nessas áreas, e aí a gente tem uma variedade de projetos. Eu ingressei nessa instituição há 10 anos, e foi bem interessante, assim, como também faz parte de um crescimento meu como pessoa e como profissional, porque eu ingressei nessa instituição como técnica, né, como analista, atuando especificamente em projetos assim, quando eu ingressei foi pela minha experiência com o trabalho de campo e com territórios, eu tinha muito essa coisa de atuar em territórios e a vaga pedia isso. E também tive uma experiência que se relacionava, que era uma tinha ali também um trabalho a ver com envelhecimento, com pessoas idosas, e eu tinha também, trabalhado com pesquisa nessa temática, então eu ingressei na instituição em projetos de assistência, né, do que eles chamam de assistência, depois eu fui pra saúde, e já começa a ficar bom, porque você fala: "Ué, mas uma cientista social com projeto de saúde", foi justamente nesse trabalho de quando chega uma unidade móvel de saúde, como é que você faz a mobilização comunitária. Então toda essa parte de mapeamento, de diagnóstico territorial, teve esse olhar, né. E a gente está falando de implantação de projeto nacional, então, foi muito bacana. E aí depois de 4 anos, eh eh, desculpa, depois de 5 anos que eu entrei, que eu fiquei como analista, eu fui durante 4 anos gerente, na área responsável por formação continuada, pesquisa, memória institucional e inovação. Então, depois dessa trajetória como analista, eu fiquei 4 anos como líder, né, como gestora de pessoas, que me trouxe outros desafios também, e atualmente eu estou como chefe de núcleo na diretoria de programas sociais. Em algum momento, assim, da sua experiência, você já pensou ou alguém foi, de certo modo, preconceituoso com, por exemplo, uma mulher cientista social na posição de líder? Tipo, principalmente na questão de uma cientista social na posição de líder, sabe? Porque uma impressão que às vezes eu tenho é que o mercado de trabalho não conhece muito bem as potencialidades e habilidades de uma cientista social. E isso pode interferir, né, nas relações pessoais de trabalho, inclusive às vezes limitando a possibilidade nossa de atuação. Então você já passou por alguma situação assim? Qual que é seu ponto de vista? Caio, vou falar da minha experiência. Eu não passei por isso, mas talvez porque eu tenha tido uma história de carreira, né. Então eu passei 5 anos como analista, e 5 anos como analista, trabalhando com projetos de programas diferentes, porque quando a gente fala de assistência, cultura, educação, lazer e saúde, a gente fala de programas, né. Então eu nunca fiquei muito s a vaga que eu entrei era para a questão comunitária e depois de pessoas idosas, mas eu nunca fiquei nessa caixinha, sabe. E durante assim que eu entrei, eu entendi que tinha uma potencialidade nesse lugar de me permitir trabalhar com pessoas de diferentes experiências e formações. Então, assim, como eu fiquei 5 anos como analista, quando eu fui para a liderança, eu não percebi isso que você está falando, tá. Agora, e também justamente porque a área que eu liderei era a área que a gente é de formação, pesquisa, memória, então assim, inovação, então tinha tudo a ver com a minha trajetória, né. Talvez eu não sei como seria se eu liderasse uma área totalmente distinta da minha formação. Que também não sei, assim, eu acho que eu toparia também, porque eu acho que a liderança em si, eh, ser líder, e eu acho que a gente fala das ciências sociais, né, como a gente fala de estudar o ser humano,
para você ser um bom líder, você tem que se estudar também, você tem que estudar a equipe que está contigo, os temperamentos diferentes, você tem que entender que por trás de uma equipe tem ali os seres humanos e as pessoas com as suas histórias e suas biografias. Então, eu acho que a gente também tem uma vantagem, por um lado você fala dessa questão das pessoas talvez não saberem o que uma cientista social faz, mas por outro a gente tem muita vantagem nessa questão da gente ler as pessoas. Então, eu usei isso ao meu favor, sabe. Eu sempre entendi que a minha equipe era formada por pessoas que eu tinha que entender o que que elas me traziam de potencialidade, e especialmente, o que eu acho muito fundamental no líder é ele ter a consciência de que ele precisa se enxergar, sabe. Então, esse movimento enquanto liderança de você querer se aprimorar sempre, enxergar suas luzes e sombras, para mim é o que faz diferença, entendeu, numa liderança. E agora voltando um pouquinho, né, sobre as funções e o trabalho do seu cargo atual, como que é um dia cotidiano? Como que é a sua rotina? Quais são os projetos que você tem que desempenhar na prática? O que que você faz? Tá, então, eu vou falar do meu dia típico atual, né, esse dia típico já variou muito, até mesmo quando eu era líder ele era ocupado muito com gestão de pessoas, mas agora eu estou numa chefia que tem mais a ver com seria melhoria de processos, então não é diferente de eu estar ocupando o cargo de gerente, né. Então, assim, atualmente eu trabalho no que a gente está chamando de escritório, né, para aqueles que estão nos ouvindo, assim, para facilitar, é escritório mesmo, presencial, com horário específico das 9 às 18, e numa sala com outras pessoas. Agora não estou com as pessoas, mas se eu estivesse, vocês ouviriam, né, então é gente, aquela coisa de trabalhar com muita gente, e bom, como eu falei antes, eu já trabalhei com pesquisa, com mobilização, com essa coisa de eu lembro que quando eu entrei na instituição que eu estou agora, que era escritório, que é escritório, eu senti muito essa coisa de ter vindo do trabalho de campo, que é aquela coisa da agitação, de você não ter muita uma rotina pré-estabelecida, né. Então aqui é isso, é rotina, a gente presta assessoria para os departamentos regionais, então a gente aqui seria o que a gente chama do departamento nacional, né, e os departamentos regionais são eles que executam os projetos na ponta, que a gente fala do público, né. Então assim, como eu trabalho com o escritório, a gen tem muita parte de ler, responder e-mail, participar de reunião, escrever documentos, elaborar projetos, diretrizes, estratégia, pensar orçamento. Estudar, 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 porque como a gente está enquanto nacional e tem um papel de realmente orientar, e dar diretrizes, enfim, a gente tem um papel muito forte de estar, num estudo, numa formação contínua mesmo. E, então é isso, assim, o meu dia típico de trabalho é do escritório, atualmente. E os desafios, dificuldades que você enfrenta nesse cotidiano? Então, os desafios eu acho que talvez eles sejam eu nem trago da organização que eu tô agora, mas eu acho que são desafios para quem trabalha com a equipe, tá. Eu acho que primeiro é entender que nem tudo que a gente sonha e planeja, a gente é capaz de executar. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, algumas pessoas se frustrando, então, o desafio é sempre, sempre alinhar a expectativa, avaliar o que que é possível. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi num curso que eu fiz de sociocracia, que é o bom o suficiente por agora e seguro o suficiente para tentar. Então, é isso, sabe, a gente que é um pouco que a gente estava falando no início também, né, do não ter o perfeito. Eh, e também um outro desafio que eu cheguei a falar também na pergunta anterior, que eu acho que é lidar com pessoas de formação muito diferentes e com temperamentos muito diferentes, né. Eh Talvez o que seja óbvio para um profissional por conta da formação dele, eu já trabalhei com gente, né, de saúde, de do da do eu estou trabalhando agora diretamente com os profissionais de cultura, o que que é óbvio para eles pode não ser óbvio para outra pessoa. Então eu brinco muito, assim, que nada é óbvio. E isso para mim é um mantra, e o poder de uma boa comunicação, da gente checando entendimentos,
eu acho fundamental, para isso também fiz a formação de comunicação não violenta. E aí já trazendo também um outro desafio, é entender que conflitos fazem parte, né, então assim, quando você está lidando com equipe, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, você vai ter conflito. O importante que eu acho é a gente não deixar entrar numa escalada de agressão, né. E aí eu acho que é sempre aquele exercício do por mais que a pessoa seja completamente diferente de mim, o que que ela pode me ensinar, né. Eh, Também tem um desafio muito importante, que é o seguinte, para a gente desenvolver um trabalho, quando você fala de equipe, um trabalho, um projeto nacional, ou algo que eu considero bacana, eu vou ter algumas etapas que são chatas, né, e que a gente pode ficar remoendo e reclamando e falando: "Ai, que chato fazer isso", ou a gente entender que quanto mais rápido a gente finaliza essa etapa, mais a gente vai para onde que a gente gosta, né. Então, tem uma outra frase que me acompanha muito, que é o confiar no processo. O processo não é linear, ele tem altos e baixos, então se você tem algo que você quer muito executar, entenda que vai ter sim tarefas chatas, assim, que fazem parte do processo. Então muitos desses aprendizados para lidar com esses desafios, inclusive, Caio, foram de cursos que eu fiz também complementando as ciências sociais, tá. Formação biográfica, o Germinar, que é de facilitação de processos, como eu falei, o de comunicação não violenta. Eu acho que, assim, se a gente entende que os desafios eles são muitos, eh, a preparação para lidar com eles também tem que ser algo constante. Então, esse ponto que você trouxe agora me chamou a atenção para a gente entrar no próximo assunto, que é sobre habilidades. Eu entendi que uma das grandes habilidades que você tem que realizar hoje é relacionada à gestão de pessoas, né? E gestão de pessoas, por mais que as ciências sociais estudem bastante, eh, comportamento de grupo, sentimento de pertencimento de grupo, eu sinto que, pelo menos na formação que eu tive de ciências sociais, a gente não aprende a fazer gestão de pessoas. Inclusive, o tema gestão de pessoas, do meu ponto de vista, é um tema muito familiar ao pessoal da administração, né? Então, o que eu queria te perguntar é se, do seu ponto de vista, as ciências sociais, melhor, para ter uma competências relacionadas à gestão de pessoas, a gente precisa também um pouco expandir o conhecimento das ciências sociais e buscar em outras áreas, como por exemplo na administração? Caio, eu gosto de expandir e buscar em outras áreas, não só para gestão de pessoas, como para quase tudo na minha vida, assim. Eh, eu acho que essa é uma habilidade que os cientistas sociais têm ou deveriam ter, que é assim, entender que a forma que eu enxergo algo, ela sempre pode ser ampliada, tá. Então, olhar para a realidade e se perguntar o que que essa realidade está mostrando, ou até mesmo o que que ela está me escondendo, né, essa ampliação do olhar, da consciência, é uma habilidade que eu desenvolvi como pesquisadora, antes de ser gestora de pessoas, mas que eu procuro desenvolver para minha vida mesmo, tá, até com na criação com meu filho, assim, que é quando você fala assim, passando para as organizações, né, as coisas são assim aqui há muito tempo, né, tem uma isso aqui sim, isso não vai mudar", mas como assim? De onde que nasceu isso? Por que que isso não vai mudar, né? E a gente vai entendendo também que quando a gente fala de gestão de pessoas, tem a cultura organizacional. Então, isso que faz parte do que as pessoas estão chamando de cultura organizacional, né, a gente pode mudar? É melhor a gente mexer ou não? Porque talvez seja melhor você não mexer. E outras que são limitador, né, algumas situações limitadoras, fica o convite para a gente enxergar de outra forma. Então, assim, sim, eu como assim que eu ocupei o cargo de liderança formal, porque eu já tive outras experiências de liderança, com coordenação de pesquisa, inclusive fui como voluntária, fui diretora de uma associação de moradores também, então tudo isso vai te dando bagagem para liderança, né. E eu tenho uma formação de Colômbia, na Universidade de Colômbia de liderança, então, eh você vê, a Universidade de Colômbia, a formação de liderança que eu tive colegas de diferentes formações, não eram, né, só cientistas sociais, tinham inclusive colegas nossos de formação,
Então eu acho que sim, você tem que ler, né, você tem que mergulhar na administração, na psicologia, eu acho que a gente tem que mergulhar em outras áreas, mas a gente pode aproveitar essas habilidades que eu acho que as ciências sociais também traz. Uma outra habilidade que eu acho muito importante quando você fala de gestão porque assim, uma coisa que eu acho que não dá certo, é achar que tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Então, quando você olha para o ser humano, entende a complexidade que ele tem, a gente pode procurar em várias áreas, mas o principal é, a gente vai ter que entender quem é esse ser humano que a gente está lidando. E aí uma habilidade que eu aprendi e que eu sigo muito é observar, mais e tentar ouvir mais do que falar, sabe. Eu acho que isso, assim, para um líder é muito importante, porque a gente também óbvio que vai ter momentos onde a gente vai ter que se posicionar, e isso faz parte da liderança. Mas a gente vive tempo onde a gente tem que ter opinião para tudo, e isso é muito cobrado, né, inclusive a gente vê nas redes sociais de se posicionar, mas eu gosto muito do convite da gente observar, contextualizar, ouvir, analisar, e aí fazendo o paralelo da minha experiência como pesquisadora com a minha experiência como gestora de pessoas, é que muitas vezes as informações mais interessantes, elas aparecem quando você desliga o gravador, quando você larga a caneta, quando você deixa de registrar, quando você está ali simplesmente observando e entendendo como que é aquela dinâmica, né, que é como que aquelas pessoas ali estão em interação. Então acho que é isso, sim, a gente tem que mergulhar em outros campos de conhecimento, mas especialmente eu acho que o fato das ciências sociais, eh, estimularem essas habilidades, eu acho que isso é sensacional, assim, isso me ajudou muito. E com relação à sua carreira, vamos falar das habilidades que você desenvolveu na sua carreira. Quais são essas habilidades que são mais importantes do seu ponto de vista, para você? Eu eu acho que eu acabei já falando, sabe, essa coisa de enxergar mais, essa coisa de observar e especialmente também tem uma coisa muito muito de organização. Eh, eu gosto muito. Eu lembro também que quando a gente estudava especialmente antropologia, né, da organização dos sistemas, pra mim a organização, registrar, isso tudo ajuda na minha comunicação. Então, tanto que eu brinquei com você, né, do do roteiro, assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu eu fui liderei a equipe de memória institucional, então tem uma coisa de registro, de organização que eu trago também como uma habilidade, né. Agora, tem uma questão também que eu acho que, trago como a complementando o que eu já falei também nos outros, para não ficar repetitiva, eu acho que tem uma vontade genuína de conhecer o outro, tá. Então você gostar do ser humano mesmo, e por mais que seja uma coisa que pareça simples, né, "Ah, tá bom, conhecer o outro e ser de uma vontade genuína", é difícil, Caio, porque é manter uma postura de que não é eu pesquiso você, sabe, não é aquela coisa superior de eu tô pesquisando você, não, é entender que quando eu conheço o outro, eu conheço a mim mesma, né. Então, saber fazer perguntas, eu acho que é uma habilidade que eu acabei desenvolvendo, que é muito importante, porque muitas vezes a gente está discutindo um projeto e aquela pergunta básica: "Mas qual o objetivo desse projeto?", sabe? Perguntas que você fala assim, saber fazer perguntas que você sabe que não tem respostas, né, você não tem as respostas, mas outras pessoas talvez tenham ou talvez não, ou talvez essas perguntas gerem boas trocas e reflexões. E, então assim, saber fazer boas perguntas, né, ou perguntas que façam refletir. E aí eu diria assim, mais especificamente onde eu estou atuando agora, numa instituição privada, com projetos sociais, eu acho que é ser adaptável, gostar de trabalhar em equipe. Se você gosta de trabalhar sozinho, porque eu acho que assim, se eu seguisse, por exemplo, uma carreira acadêmica, fizesse um doutorado, a gente tem muitos momentos de solidão, né, que você tem os grupos de pesquisa, mas você fica muito nos momentos também de solidão escrevendo. Não, sabe, na organização que eu estou trabalhando não tem essa, sabe, que é trabalho em equipe mesmo. E de valorizar o trabalho em parceria, ser adaptável, estudar sempre, que eu falei,
e gostar do trabalho interdisciplinar, tá. Isso é muito importante, né, a gente enxergar que o que que eu ganho e qual é a força que me dá quando eu estou trabalhando com pessoas de outras formações, né. E como a gente lida com questão social complexa, quanto mais a gente trabalha em rede, melhor. Eu estou curioso, porque você falou que tem que estudar sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E com o que você está estudando agora? Eu tô com essa curiosidade. Eu estou estudando biografia humana com uma escola da Argentina, então é uma formação online, e veio muito motivado pela eu acho que a biografia teve uma professora minha que falou que acha que os cientistas sociais também escrevem poucas biografias, sabe. Eu tive uma orientadora que escreveu a biografia da Leila Diniz, então eu já escuto falar de biografia desde a minha época de graduação, mas atualmente, assim, eu estou muito interessada em entender a biografia de cada um. Eu criei uma frase, assim, tipo um mantra que é: "As respostas estão na biografia", assim, então, se você está com muita angústia, está com muita dor, vai atrás da sua biografia e procure entender aí, o que que tem. Então eu estou estudando agora isso, biografia humana numa escola da Argentina, estou estudando online, tá o maior barato, porque, de novo, pessoas com formações muito diferentes, e aí o incrível do online é que também são pessoas de países completamente diferentes, assim, gente da Espanha, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar, então, bem interessante. Tem um grupinho do Brasil também, das brasileiras e brasileiros. Eu estou imaginando que biografia, então, com essa sua perspectiva, com o que você apresentou, tem tudo a ver com o cargo de liderança que você exerce e com a questão de gestão de pessoas, certo? Certo, certo, e especialmente também para me desenvolver enquanto ser humano, assim. Como eu falei, atualmente na diretoria de programas sociais que eu estou, né, na chefia de núcleo, eu cuido muito mais de processos. Quando eu era gerente, que é essa figura de gerente, porque é isso, né, gerente, chefe de núcleo, então assim, a chefia de núcleo ela é um cargo de liderança, mas não se compara à quantidade de pessoas que eu liderei na gerência, então, eh a biografia ela começou quando eu era gerente, eu fiz uma formação em Juiz de Fora, numa escola de Juiz de Fora, mas a que eu estou fazendo atualmente, ela que é da Argentina, ela me permite, inclusive no futuro, se eu quiser atender, tá, fazer atendimento individual. Então ela tem que é uma que quem sabe, né, daqui a um tempo a gente grava um podcast falando também desse lugar das ciências sociais num atendimento individual. Eu acho que é uma coisa que tem me interessado muito, Caio, assim, de como que a gente poderia usar também a antropologia e todo esse conhecimento que a gente tem para pensar o ser humano, sabe, individualmente, porque a gente fala muito de organizações e enfim, coletivo, mas como eu sempre dialoguei muito com antropologia, atualmente a minha formação de biografia, sim, ajuda na gestão de pessoas, mas ela diz muito também sobre realmente a trajetória individual das pessoas e como que elas vivem, quem elas foram quando eram crianças, né. Pô, então legal isso que você está falando, porque de certo modo, o que você está apresentando é que as ciências sociais também pode atuar então dentro melhor, dentro não, com, atendimentos individualizados. E aí eu fico pensando quase que na figura ali da de um atendimento, como um psicólogo, é algo parecido? Como que é? Você pode explicar um pouquinho mais? Posso, mas mas aí a gente foi, né, agora fugimos do roteiro, Não tem mas problema. não, acho ótimo, super É porque esse é um acredito. é, porque esse é um assunto muito legal esse. Eu super acho, inclusive é algo que me motiva a estudar cada vez mais, é isso que eu estou estudando agora. Eh, eu acho que sim, uma vez eu vi, né, olha eu já me metendo numa área que não é a nossa, que é psicanálise, né, mas falando assim: "Ah, você nunca está formado, você sempre está em constante formação". Eu acho que assim, você não sai
não termina a faculdade de ciências sociais, eu vou atender e vou clinicar e tudo isso. Mas qual é o espaço da clínica nas ciências sociais é algo que eu gosto de pensar, tá. Eu gosto bastante de pensar. Essa formação que eu estou fazendo agora, ela não é voltada só para, como eu falei, ela não é de antropólogos, de você pode ter qualquer formação. Agora você precisa, para atender de acordo com a metodologia deles, que é a metodologia de biografia humana, você precisa de 4 anos, depois você precisa passar por um certo la que eles chamam de laboratório, e você é acompanhado, então é como se fosse um pouco também os grupos, né, a questão da psicanálise, né, você não começa a estudar e vai atender. Então assim, eh, não é uma coisa fechada da antropologia, agora sem dúvida o que eu soube de conhecimento sobre o ser humano me apoia, me ajuda muito nessa formação, sabe. E eu estou no segundo ano, então ainda teria aí uns anos até atender, mas, eu acho que sim, acho que é possível, acho que é super possível a gente se a gente estuda o ser humano, por que não olhar também para esse ser humano, num atendimento mesmo, né. Mas aí a gente teria que fazer um outro podcast ou talvez a gente trazer, né, porque eu acho que também tem muitos autores que ajudam nessa questão da clínica mesmo, do espaço da clínica, né. E encerrando esse bloco, né, sobre trabalho, eu queria te perguntar o que que você falaria para o seu eu mais jovem? Essa pergunta é sempre, como eu posso dizer, profunda. Sim, sim. Eu acho que eu falaria o que eu falei aqui sobre confiar no processo, porque eu entendo que em muitos momentos eu sofri por antecipação, tá. Então, eu acho que hoje, com os meus 37 anos, né, não vou errar a minha idade, né, Caio, com os meus 37 anos, eu entendo que a gente sempre deve fazer o exercício de entender o tamanho que as coisas nos afetam. Isso eu acho muito interessante, sabe, o que que realmente nos afeta, por que que tá afetando. Então, assim, eu falaria isso, sabe: "Verônica, confia mais no processo, não sofre tanto por antecipação", mas aí eu te trago uma reflexão, assim, será que o meu eu mais jovem entenderia essa frase, né, porque eu valorizo muito, justamente por estudar biografia, que cada fase da vida vem acompanhada por desafios, né. Então, eh, se eu se eu confiasse tanto no processo quando eu era mais jovem, será que eu ia ter a força de me mover e me mexer como eu tive? Porque eu tive muita força, né, teve momentos aí, eu falei da minha vida atual de trabalho, mas teve momentos que eu trabalhei em 3 lugares, né, para ganhar o dinheiro, para conseguir sair, ter a pagar minhas contas, enfim. Então será que se eu ficasse: "Ah, eu vou confiar no processo, e tal", será não, sabe, eu tive que me mexer, eu entendi, né, tem um ponto importante entre você confiar no processo e você se mexer e entender que as coisas não vão cair do céu. E aí eu talvez também falasse uma coisa que mais recentemente, numa das formações também que eu fiz, essa formação justamente de Juiz de Fora, e nos cursos também de ligados à antroposofia, que não é antropologia, que é outro campo, que é a questão do pensar, sentir e agir, sabe. Então talvez eu falasse para o meu para minha versão mais jovem, que o pensar, o sentir e o agir são 3 coisas que devem ficar sempre no radar, né, porque por muito tempo eu valorizei mais o pensar. Eu sempre fui de valorizar o pensar, a atividade intelectual, e hoje em dia eu entendo que o equilíbrio vem disso, da gente entender não só os pensamentos e o que a gente pensa, o intelectual, como também os nossos sentimentos e as nossas ações, tá. Então quanto mais a gente fizer o processo de autoeducação, de entender o que que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo e como que eu estou atuando, né, como que eu estou agindo, para mim é o mais próximo que a gente chega de um equilíbrio. Verônica, a gente já está chegando aí nos 45 minutos de conversa e, né, para tentar manter os episódios sempre em 1 hora, mais ou menos, infelizmente a gente vai ter que cortar algumas perguntinhas. E aí, para, né, para respeitar isso, eu queria te fazer umas perguntas, que são o seguinte.
O que que é sucesso para você? Eu vou trazer o que eu falei antes, eu acho que é quando a gente alinha o pensar, sentir, o agir, tá. Eu não acredito em sucesso, no sentido de que vai ter um lugar e um momento que você fale: "Ah, cheguei no sucesso", sabe, que pronto. Eu acredito em momentos de sucesso. Então eu acho que o sucesso é justamente você entender que você está numa jornada, numa caminhada, vivendo processos, e aí o sucesso um exemplo disso é quando você faz alguma coisa e fala assim: "Nossa, foi um sucesso", sabe, porque é aquilo que realmente quando a gente está fazendo um trabalho que a gente pensa que é legal, ele vem no nível do pensamento, a gente acha incrível, e você sente aquilo, e você consegue atuar de uma maneira, sabe quando tá tudo isso alinhadinho? Para mim isso é sucesso, assim. Eh porque por muitas vezes, Caio, a gente vai pensar de uma forma e vai agir de outra, ou a gente é obrigado, enfim, a agir de uma forma e a gente sente outra. Então, os momentos de sucesso que eu tive é quando realmente esses 3 estiveram alinhados, sabe, o meu pensamento, o meu sentimento e o meu agir. Eu queria te perguntar também, do seu ponto de vista, quais são as oportunidades e carreiras que são mais promissoras para profissionais de humanas em geral? Eu acho que, assim, a gente tem aí, agora se fala muito, né, do ASG. Tem todo o debate também, assim, tem vários lugares que eu acho que os profissionais de humanas podem entrar, né. Então, tem a questão dos dilemas éticos e políticos da tecnologia, né, tem toda eu acho que eu gosto muito do LinkedIn, tá. A gente se conectou por lá e eu gosto muito. Acho muito interessante, porque ele traz também uma abertura de oportunidades, né, e de espaços. Agora eu acho que é importante, assim, quando a gente fala das oportunidades, eu acho que é especialmente o que eu acho mais difícil, Caio, que é cada um olhar e falar assim: "Mas afinal qual que é a minha habilidade?" Quais que são as minhas potencialidades? Quais são os meus desejos? Onde que eu me enxergo? Quanto que eu preciso para viver, sabe? Se você falar assim: "Mas quanto afinal você quer ganhar?", assim, isso você tem na tua cabeça, isso você sabe, e o que que você quer ganhar? Quais são os lugares que onde em que lugares você pode estar que podem te pagar isso? Eh, porque assim, é preciso ser muito realista, então quando eu trabalhei como consultora de diagnósticos de cultura organizacional, dependia muito do tamanho do cliente, do tamanho do desafio, variava muito a remuneração. Então, eu acho que especialmente, assim, as oportunidades mais promissoras, eu acho que você tem que ficar ligado mesmo no que o mercado está apontando, né, para isso a gente tem pesquisas, a gente tem, né, isso não falta, né, pesquisas de falando quais são as profissões em alta e tal, mas especialmente é se entender, que eu acho que é o processo mais difícil das pessoas. Assim, eu vejo muita gente escorregando nisso, sabe. "Ah, eu vou fazer isso porque está na moda", tá, mas você gosta, você tem esse talento? Você realmente vai trabalhar com isso? Eh, porque você pode chegar, por exemplo, o que que a gente pode ser enquanto cientista social? Podemos ser professores universitários, pesquisadores em instituições de pesquisa, consultores, funcionários públicos, né, a gente pode ter aí uma gama, mas você quer ser funcionário público? "Ah, Verônica, mas nem todo mundo consegue passar para concurso". Óbvio, né, não estou falando que você: "Ai, nossa, o que que você vai querer, você vai conseguir", não é isso. Mas tem gente que não quer, tem gente que vai falar assim: "Não, não quero, não quero ser concursado público, não é um lugar onde eu me vejo". Então, assim, especialmente eu provoco essa outra pergunta, assim, eh, oportunidades mais promissoras para quem? Com que perfil? E para ganhar que dinheiro? Qual dinheiro? Quanto dinheiro que a gente está falando, sabe? Porque isso varia muito. Muito legal. Verônica, assim, pelo que a gente conversou, né, a impressão que eu tenho é que você tem uma experiência de carreira bastante vasta, né? Trabalhou em vários locais diferentes e tal, e conhece vários caminhos. E uma pergunta que está fora do roteiro que eu queria te fazer é a seguinte: vamos pegar o exemplo de uma pessoa que atualmente ela está infeliz com a ocupação que ela está no momento, independente do lugar, independente de qual ocupação, mas é um profissional das humanidades que está infeliz é, com relação a né, essa ocupação que ela tem atualmente. Como que a gente pode orientar esse profissional a
pensar, sentir e agir de uma forma diferente, né? Porque eu vejo que às vezes muitas pessoas vêm conversar comigo para falar que, poxa, Caio, eu não faço a menor ideia de como mudar a minha vida profissional. Você pode me dar uma dica? E agora eu que te pergunto, você pode dar uma dica de como fazer essas pessoas pensarem, sentirem e agirem de formas diferentes? Olha só, a gente vai de novo naquela pergunta de gestão de pessoas, né. Primeiro entender que não tem uma receita de bolo, não tem. A trajetória do outro, o que o outro conseguiu, diz respeito a muitas variáveis, né. Então, assim, muitas vezes a gente olha também, isso muito também as redes sociais provocam, né, a gente olha a vida do outro e acha que é aquilo dali, né. Eh, então mas eu acho que sim, a gente consegue trazer algumas reflexões. Atualmente, de maneira voluntária, eu sou mentora, tá, num programa para jovens mulheres que estão na universidade, e o primeiro trabalho de todos, Caio, é o autoconhecimento. Então assim, porque se a gente não entrar nisso, essa pessoa vai repetir, ela vai conseguir um outro trabalho que talvez remunere, mas ela vai cair nessa infelicidade, vai cair nesse lugar. Então a primeira coisa de fato, a pessoa fazer um exercício muito real de se olhar no espelho. E isso não é fácil, porque não é o espelho que a gente está maquiado e que a gente só está se olhando não, não, é o espelho inclusive das nossas vulnerabilidades, tá. E por isso que eu falo da biografia, assim, eh, quem que te ensinaram, o quanto que você faz o que te ensinaram ou que falaram que você tinha que fazer, ou quanto de fato você faz o que você quer fazer, sabe. Eu acho que a gente vai muito desde criança com crenças, de que o próprio dinheiro ele está muito nesse espaço, tá. O dinheiro ocupa muito crenças que nos trazem: "Ah, você precisa ser rico, porque ser rico é importante, você precisa ou você nunca vai ser rico porque a gente é pobre", entendeu. Então tem assim como o dinheiro, a gente também a gente cresce com muitas crenças, então a primeira reflexão é essa, assim: quem você é? Quem você é? E o que que você é? O que que você curte fazer? Eh, onde que você enxerga, assim, que os outros falam: "Você é muito bom nisso", sabe? "Pô, você é excelente nisso". Eu lembro de uma pessoa que era excelente com revisão, tá, excelente com revisão. E e eu falei: "Mas você já pensou em trabalhar com isso?" E a pessoa nunca tinha pensado, sabe, porque ela fazia revisão para amigos. Então, assim, tem vezes que está na sua frente e você não consegue enxergar. Então, a primeira coisa que eu acho que é olhar no espelho de uma maneira muito franca. E aí cada um entende como se faz esse olhar no espelho, né, terapia, retiro, enfim, é isso, assim, eu não vou falar: "Ai, façam terapia", que tem hoje em dia todo esse movimento, né, faça não, gente, olha só, a terapia ela é um processo que você tem que entrar se você está afim, né, eu não até porque você mexe muito com dores das pessoas, então você também tem que partir da pessoa. Mas a primeira dica seria o que eu chamaria desse autoconhecimento, tá. Sem essa conexão com você mesmo, e entender o que está te movendo, é muito difícil, mas aí vamos supor, então tá, você faz esse movimento, você se conhece, aí é partir para o prático, é mapear oportunidades, é entender onde estão as vagas, é você tentar fazer contatos, é você participar de espaços, então, por exemplo, esse espaço aqui, né, Caio, essa iniciativa que você teve de fazer um podcast, de permitir que as pessoas se conectem, é isso, e entender que eu trago um pouco isso da minha trajetória, que a gente sempre tem que ter metas, é muito claro, para mim isso é muito óbvio, a gente tem que ter metas, mas a gente também tem que ter abertura para se surpreender. Muita coisa da minha vida aconteceu quando eu não esperava, assim, quando eu vou te dar um exemplo para deixar mais tangível, eu estava na faculdade, precisava ganhar dinheiro, enfim, eu tinha sempre essa coisa da independência, eu saí da casa dos meus pais muito nova, e eu falei: "Preciso ganhar dinheiro", não tinha, né. E aí, uma amiga minha, sabendo que eu tinha um espanhol fluente, comentou numa mesa, assim, tipo, sexta-feira à noite com a tia dela, enfim,
que eu tinha um espanhol fluente. Na verdade, a tia da foto desesperada: "Preciso de alguém com espanhol fluente para segunda-feira, para começar um trabalho de num evento, tô desesperada". E essa minha amiga me ligou sexta-feira à noite, né, o telefone toca, eu falei: "Gente, sexta-feira, quem é? Que ela que, né, tá me chamando para sair para algum lugar, pra uma" não, ela falou assim: "Quer pegar um trabalho de um evento começando na segunda?". E eu peguei, assim, quem diria, né, que sexta-feira à noite ia ligar alguém. E esse lugar que era de evento, que não tinha absolutamente nada a ver com a minha trajetória enquanto cientista social, foi um dos lugares mais legais, porque me permitiu trabalhar com pessoas com deficiência, que depois, anos mais tarde, o conhecimento daquilo, para mim, quando eu precisei trabalhar num comitê, né, de diversidade, equidade e inclusão, ter trabalhado com pessoas cegas, com pessoas com deficiência, foi muito importante. Então, assim, a vida também te surpreende e você estar aberto para isso é muito importante. Então acho que é isso, é autoconhecimento, mapear a oportunidade, ser realista, não adianta. Se você sabe que um determinado cargo vai chegar num limite e se o seu objetivo é ganhar dinheiro, vamos supor, né, porque eu acho que não necessariamente é para todos ganhar dinheiro. Então você vai ter que entender qual é o teu caminho. Eu conheço gente, por exemplo, hoje em dia que, eh, ne que nega, por exemplo, se o trabalho não for híbrido, sabe. Eu conheço gente que nega se não for PJ, porque a pessoa quer ter essa liberdade. Conheço gente que não abre mão de ser autônomo. Então, assim, onde que bate o limite de cada um, é muito de cada um. Então, minha dica seria essa: autoconhecimento, mapear a oportunidade e sempre estar aberto para a vida, sabe. E aí eu queria te fazer uma pergunta para ver se faz sentido fazer a última pergunta, que é qual a dica de ouro? Porque as dicas todas que você acabou de dar já são de ouro, né? Mas será que faz sentido a gente perguntar qual a dica de ouro que você pode dar para quem está nos escutando? Mais uma, talvez, ou não, não Super, faz. não, super, darei algumas, tá. Com o risco de ser repetitiva, mas é aquilo, né, como eu falei, a comunicação, quanto mais a gente comunica, melhor. Então, enxergar que há aprendizado em todo o processo, se colocar sempre numa postura de aprendiz, tá. Como eu falei, a autoconhecimento, autoeducação, ver as próprias luzes e sombras. Você pode fazer um pós-doutorado, mas se você não conhece bem a si mesmo, assim, se você não olha com cuidado a sua história, a jornada fica muito difícil. Entender que esse aprendizado é contínuo, então ele não se esgota na quando termina a faculdade. Uma pessoa da minha família falou assim: "Mas então eu vou fazer a faculdade, qual faculdade que eu faço que aí eu termino?". Eu falei: "Não, olha só, vou te dar uma notícia, você nunca vai deixar de estudar". Isso é assim, estudar é para sempre, né. Eh, e eu acho que também, uma dica que eu aprendi agora, Caio, então se eu puder dar, assim, para as pessoas mais que estão iniciando, registrar sempre as realizações. Fazer um portfólio mesmo, sabe, do que a gente faz. Porque eu vejo que ao longo dessas 2 décadas, eu fiz muita coisa que está correndo risco de cair no esquecimento, porque eu não registrei, porque enfim. Então, assim, se você já puder ir registrando o que você acha legal, isso é muito importante, até mesmo numa entrevista. Quando você está defendendo conseguir uma vaga e tal, você saber se defender, você falar o que você traz, né, porque o que as empresas, enfim, as organizações buscam é isso também, né, são pessoas que o que você está vindo fazer aqui, né. Então, ter um portfólio acho maneiro, e maneiro foi muito carioca. E aí, por fim, assim, eu realmente queria terminar, que eu acho que é muito importante você valorizar as pessoas que passaram na sua jornada, tá. Então, assim, você sempre fazer o exercício de reconhecer, agradecer aos professores, gestores, colegas que caminham junto, que caminharam, manter essa postura de reconhecer que a força vem do coletivo, tá. E que você também vai retribuir. Então, hoje em dia, eu estou num momento, como eu falei, de ser mentora, é porque eu estou também retribuindo que eu tive muita gente do meu lado que me abriu muitas portas, sabe, Caio, e que acreditaram. Então eu acho que uma dica também é essa, sabe, valorizar aquelas pessoas que estão do teu lado, porque
recentemente eu vi uma pessoa falando também: "Ah, você não sabe o que você está falando e tal", uma pessoa mais jovem para uma pessoa mais velha, e a pessoa mais velha falou assim: "Se permite também ouvir o que eu tenho para falar", sabe. Eu acho que tem zero essa questão de, enfim, pode, né, de idade, conheço pessoas jovens que são extremamente maduras, não é isso. Mas tem vezes, tem momentos que aquela pessoa que está falando com você, ela sabe mais, e tudo bem, sabe, aproveite isso, não veja isso como uma coisa ruim, sabe. E valorize o fato de você ter uma pessoa que talvez esteja querendo te ensinar, porque eu acho que essa postura de eterno aprendiz é uma dica de ouro mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Para mim foi uma entrevista simplesmente fenomenal, gostei bastante. E agora sim, realmente, a última pergunta para a gente encerrar: como que as pessoas te acham nas redes sociais, se alguém quiser te procurar? Então, Verônica Tomsik no LinkedIn, eu na verdade o LinkedIn é o mais ativo, Caio, o meu Instagram zero, assim, mas me adicionem, eu adoro, adoro quando mandam convite de conexão, estou super à disposição para trocas, Caio, eu acho realmente, assim, seguindo a linha de agradecer, agradeço demais o convite, mas é isso, é Verônica Tomsik no vou soletrar, porque é difícil, é Tomsic. Então, Verônica Tomsic lá no LinkedIn, podem me conectar, podem mandar convite. E agradecer demais, Kai, a oportunidade, parabenizar. Eu acho que, assim, as pessoas que estão ouvindo, especialmente que estão na faculdade ainda, aproveitem, porque a gente vem de uma jornada que era difícil, assim, na minha época não tinha podcast que a gente poderia acessar para aprender, né, então hoje em dia tem muita facilidade e que bom que a gente, enquanto cientista social, também está ocupando esses espaços e parabéns pela sua iniciativa e muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, Verônica. Então, mais uma vez, obrigado, né? E a gente se despede aqui. Tchau, tchau. Tchau. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.